Olá, amigos internautas, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Estamos aqui com mais um Shiur Conversão, levando o conhecimento, as verdades da Palavra de Deus para aqueles que buscam se aproximar de Deus, fazer um retorno às raízes judaicas do primeiro século e servir a Deus de acordo com o que o nosso povo servia lá nos dias de Yeshua. Recapitulando, como nós sempre dizemos, o nosso Shiur Conversão não faz uma conversão ao judaísmo tradicional, mas sim ao judaísmo vivido nos dias de Yeshua, por Yeshua e pelos seus Shalirim, pelos seus Talmidim, pelos seus apóstolos e pelos seus discípulos. Conosco aqui, o Yaakov, que é da comunidade, que é responsável pelos ofícios, pela liturgia, Razan, e vai participar conosco. Shalom, meus queridos e amigos internautas que nos acompanham, nossos queridos e amados irmãos que nos acompanham. É um prazer novamente estar aqui, participando deste shiur, juntamente com o Rabino Shai, da qual o nosso propósito é sempre anunciar a todos vocês as verdades contidas na Palavra de Deus e aproximá-los ao testemunho, à vida e à obra de Yeshua, o nosso Mashiach. Nós falávamos aí em nosso programa anterior, a gente concluía a explicação de Atos 15 e dos 7 preceitos de Noa, que são os preceitos básicos para quem está fazendo conversão. E a nossa ideia é ir avançando. Nós vamos falar no nosso programa de hoje sobre a manutenção da obra de Deus. Eu quero lembrar que nos dias de Neemias houve uma negligência por parte do nosso povo, o povo de Israel, e o povo deixou de fazer a manutenção dos levitas, e os levitas abandonaram o serviço da casa de Deus e foram cuidar, obviamente, das suas necessidades materiais. E isso trouxe um grande prejuízo para todos, não apenas para os levitas, mas também para todos. Então, como é, de acordo com a nova aliança, dentro da nova aliança, e vivendo o cumprimento da Torá, quais seriam os nossos deveres, como, por que nós devemos manter a obra de Deus? Vamos começar nesse programa, não acredito que vamos concluir nesta aula, mas provavelmente na próxima, começar falando o que Yeshua pensava. Inicialmente, nós temos aqui um texto em que Yeshua faz menção do dízimo. Dízimo é a 10ª parte dos nossos proventos, dos nossos rendimentos. Então, quando nós trabalhamos ou quando nós temos uma empresa, e no caso do trabalho, o nosso salário, nós tiramos a 10ª parte, que é o dízimo sacerdotal, tem o dízimo trienal dos pobres, que também é dado, então, 1/3, e o dízimo das festas, que fica em poder da pessoa para ele utilizar nas festas. Todos esses dízimos não é permitido um uso de outra forma a não ser daquela que está na Torá. Mas vamos ver isso dentro da nova aliança. Será que Yeshua aprovava ou aprovou a continuidade do preceito ou dos preceitos dos dízimos? Nós vamos ver aí em Lucas capítulo 11, 42, o que Yeshua fala. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Na visão de Mateus 23, 23, você tem aí? Tenho. Vamos ver. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas.
O que nós podemos entender disso? A gente sabe, por exemplo, nós sabemos que Yeshua foi um fiel cumpridor da Torá. Ele veio, os nossos sábios, né, entendidos, chamam Yeshua de a Torá viva. A Torá Haim. Yeshua é a Torá Haim, a Torá viva. Então, Yeshua não podia, se Yeshua tivesse transgredido a Torá, em qualquer preceito, ele teria sido morto pelos judeus. Aí sim, nós sabemos que que ele foi morto pelos gentios, pelos pagãos, pelos romanos. Não é? É claro que os líderes dos judeus o entregaram aos romanos para isso, mas se ele tivesse desobedecido a Torá, os membros lá do conselho teriam encontrado um motivo para apedrejá-lo. Sim. Ele teria sido morto em casa. Né? E, no entanto, ele não deu esse motivo, ele nunca ensinou contra a Torá. A gente não deve confundir algumas tradições, alguns costumes da época que Yeshua tenha entrado em choque, Sim. Né? Mas que não era motivo, não é? Sim. Para ele ser morto como transgressor. Tanto que ele não era tinha Torá. culpa, que Pilatos não encontrou nele culpa alguma, e tem todo culpa. aquele simbolismo de lavar as mãos, dizendo, eu não tenho culpa E nesse a inocente. maior prova que Yeshua não teve culpa é que ele foi entregue na mão dos romanos. Sim. Né? Ele não foi morto diretamente pela mão do nosso povo. Então, quando ele faz menção aqui do dízimo, ele diz assim, falando ali com os fariseus hipócritas. A gente deve sempre lembrar que fariseus não significa que era pior, não. Era a classe até mais zelosa que tinha. Mas tinha os fariseus que eram hipócritas. E é com estes que Yeshua se chocava. Né? Então, Yeshua diz para eles, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Lucas fala da hortelã, a arruda e toda a hortaliça. Né? E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E Lucas acrescenta o amor de Deus. Né? Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Como é que nós podemos entender isso? Deveis fazer estas coisas. Que coisas eles deveriam fazer? Coisas. Ali está bem descrito no texto, né? Quando ele chama os fariseus de hipócritas, porque dizimavam da hortelã, do endro e do cominho, eles estavam desprezando o mais importante da lei. O que era o mais importante? Estavam fazendo uma coisa, mas estavam desprezando outras. Isso. Eles estavam no cumprimento da mitzvah de dizimar, por dizimavam até do endro, do cominho, da hortaliça, mas estavam desprezando o mais importante da lei, que era o amor, o juízo, né? A fé, a misericórdia. O amor de Deus. O amor de Deus. Porém, fazer estas coisas, que coisas? A justiça, o juízo, a misericórdia, a fé. E não omitir aquelas. E não deixar de. Omitir quer dizer deixar de. Ou não deixar e não de fazer deixar de praticar aquelas coisas. Que era o quê? O dízimo. Dízimo. Né? Sim. Continuar dizimando. Então, isso é uma coisa que a gente vê, nós vamos ver num outro texto aqui, que muitas vezes a pessoa dá um grande valor a algumas coisas e a outras não dá nenhum valor. É como esse caso aqui, né? Dava valor dizimando coisas mínimas, como as hortaliças, como plantas, não é? Hortelã, enfim. E na hora de praticar o amor de Deus, a justiça, não é? O juízo, a misericórdia, a fé, eles deixavam a desejar. Então, Yeshua enfatiza que era importante que eles continuassem praticando o dízimo. Então, Yeshua não cancelou o dízimo. Tá? Nós vamos ver aqui também, na parábola do publicano, nós vamos ver aqui, em Lucas capítulo 18, versículo 9, também Yeshua falando, diz assim, propôs-lhe também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Olha,
antes de entrar propriamente na questão dízimo aqui, veja bem, a mesma coisa lá dos fariseus. Sim. Eles valorizavam alguns ensinamentos e menosprezavam os outros. Agora, aqui nesse caso, desta parábola, ele percebeu que alguns confiavam em si mesmos, na sua justiça própria. Sim. E por conta dessa justiça, desprezavam os outros. Então, isso deixa de ter o seu real valor diante de Deus quando a gente procura demonstrar uma coisa mínima, né? Ah, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, e deixa de praticar outras coisas, né? Então vamos ver o que é a parábola, começando do versículo 10 de Lucas, capítulo 18. Lucas 18. 10. Então diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O publicano era considerado mais o pecador. Isso. Era judeu, mas não era aquele que praticava tudo direitinho. Sim. Né? O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo. Diz que ele nem orava para Deus, orava de si mesmo para si mesmo. Né? Consigo dessa maneira. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Aí apontou o publicano, o pecador, que nem os olhos levantava, né, diante de Deus. E o que ele falou? Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Exatamente. Então ele para se apresentar justo diante de Deus, ele colocou o fato dele jejuar 2 vezes por semana, que não resta dúvida que é uma coisa, né, fantástica, uma pessoa jejuar 2 vezes por semana. Sim. É uma pessoa dedicada. Sim. Né? Louvável, né? Uma atitude louvável. E dou o dízimo de tudo quanto possuo. Mas o que aconteceu? O publicano, estando em pé ao longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos, disse Yeshua, que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Mas, focando então na questão do dízimo, você vê que esse fariseu, ele jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo quanto possuía. Sim. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Yeshua não foi contra o dízimo. Né? O dízimo era, o jejum, o dízimo eram coisas corretas. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Quando nós, vamos dizer, você vai começar a dar o seu dízimo agora. Vamos dizer, você começou o processo de conversão. Certo. Tá? É diferente de um judeu que já nasceu judeu. Você vai começar o seu processo de conversão. Aí você vai receber o primeiro salário seu, o primeiro lucro da sua empresa já dentro do processo de conversão. Você vai dar os dízimos do seu lucro, do seu rendimento. Mas você pode falar isso? Dou o dízimo de tudo quanto possuo? Não. Para você falar isso, você teria que calcular o seu patrimônio que você tem até hoje. Até hoje. Bom, meu patrimônio deu X. E desse X, calcular os 10%. Eu vou calcular o dízimo e vou começar a pagar o dízimo do meu patrimônio que eu possuo. E daqui para frente vou dar o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas para você dizer que dá o dízimo de tudo quanto você possui, você tem que levar em conta o que você possui e que não foi dizimado. Então, aí fica a critério de cada um de vocês. Por exemplo, especificamente no meu caso, Yaakov, quando eu comecei a trabalhar de empregado, quando eu tinha aí 17 anos de idade, que eu me converti, eu tinha 17 anos, desde lá que eu não tinha nada, eu dou meu dízimo.
Então, quer dizer, eu posso dizer, eu dou o dízimo de tudo quanto eu possuo, porque tudo que eu ganhei foi dizimado. Tudo foi dizimado. Entende? Mas aquele que começa agora, que já tem um valor, já tem um patrimônio, ele deve pensar nisso. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho? Não. Então, se você quiser dar esse passo nessa direção, na minha opinião, eu acho correto. Que você possa dizer, não, tudo que eu tenho foi tirado o dízimo. Né? Então, nós temos nas palavras de Yeshua aqui uma aprovação quanto ao dízimo, que é um tema que nós vamos nos aprofundar provavelmente no nosso próximo programa. Vamos dar mais detalhes a respeito desse assunto. Sim. Agora, vamos falar de dessa questão doar, não é? Porque, digamos assim, será que isso tem algum valor? O fato da pessoa doar alguma coisa ou não doar, será que isso tem algum reconhecimento? Algum reconhecimento, né? Não estamos falando totalmente em dízimo, porque o dízimo é uma lei. Quando você entrega o dízimo, você não está dando o dízimo, tanto é que eu não gosto dessa palavra dar o dízimo. Estou devolvendo. Devolver ou entregar. Ou entregar. Porque é um tributo divino. Então você não está dando nada, você está entregando aquela parte. Mas vamos falar então de contribuições. Né? Será que Deus vê com bons olhos esse lado das contribuições? Será? Nós vamos ver o seguinte. Nós vamos ver um caso aqui em Marcos capítulo 12, versículo 41. Quando Yeshua, você procura aí para nós, Marcos 12, 41, até o 44. Marcos 12. Yeshua estava ali observando o povo que estava contribuindo no gasofilácio, colocando ali naquele cofre as suas contribuições. O que aconteceu? Vamos ver a partir do 41. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do Senhor. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. O que Yeshua nos ensina aqui? Veja bem, os ricos depositavam naquele gasofilácio grandes quantias de dinheiro. Os ricos. Aquela viúva pobre depositou 2 pequenas moedas. Valor mínimo. Por que Yeshua falou que ela deu mais do que todos os que ali estavam depositando? Porque dá-se a entender pelo texto que ela deu todo o seu sustento e ainda o deu de coração. Agora, o que leva uma pessoa a fazer uma doação desse tipo? Doar tudo. Não é? Doar tudo. Eu não estou defendendo aí, por favor, não vão me confundir aí, né, com todo respeito pelas religiões, aqueles que pregam isso constantemente. Mas qual o significado? O que leva uma pessoa a fazer uma doação? Hoje é diferente, porque você sabe que hoje, nos meios religiosos, a pessoa quando doa um valor alto, ele doa com segundas intenções. Entende? Qual é o tamanho da bênção que você quer receber? Eu quero um emprego para ganhar bem. Então, a sua oferta tem que ser correspondente. Eles chamam até de sacrifício, né? Isso. Correspondente à bênção que está procurando. Não é isso que nós estamos ensinando aqui. O que levava aquela mulher a depositar aquilo? Generosidade, amor pela causa. Os ricos doavam grandes quantias. Mas por que a dela era maior, do ponto de vista de Yeshua? Porque ela deu todo o seu sustento. E os ricos? Os ricos, como diz o texto, davam daquilo que sobejava,
da condição financeira que tinham, Então dos eles dízimos, dos seus davam, valores. o que eles davam não era nada para eles. Para eles. Eram sobras, Sim. era um mínimo. Mas ela não, ela doou tudo. Isso. Então, esse sentimento é que deve estar em nós. Eu me lembro quando nós falamos com os nossos contribuintes, teve uma pessoa que falou, eu posso doar tanto? Era abaixo. Foi claro, a senhora pode doar sim. Estava um pouco abaixo daquilo que nós combinamos. Não, a senhora pode doar. E se ela falasse assim, eu não tenho como doar nada, a senhora vai fazer o curso do mesmo jeito. Mas o que acontece? Não é o valor em si que prova a generosidade da pessoa. Não é o valor, como nesse caso aqui da viúva pobre. Né? Nós temos também um caso, o caso da viúva de Sarepta. Nós vamos ler, então, lá no Tanar, né, o caso da viúva de Sarepta. O que aconteceu com essa viúva? Elias, o nosso povo está vivendo um tempo lá de grandes dificuldades, né? Um tempo de escassez, de falta de chuva. Então, Deus manda Elias, está em 1 Reis, capítulo 17. Capítulo 17. Nós vamos ler aqui o versículo 9 em diante. 9 em diante? Isso. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva, que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, um vaso, um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E o 13? Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho. Você não acha uma coisa estranha isso? Procurar uma viúva pobre e não, necessitada. Você veja bem, Deus manda Elias, Deus mandou Elias procurar uma viúva. A viúva não tinha condições de sustentar uma outra pessoa. A comida que ela tinha ali, a porção que ela tinha de farinha, era para preparar uma comida para ela e o filho dela comer e morrer. Era comida para um dia. O que eu tenho é para preparar uma comida para mim, né? Eu ainda fui aqui pegar 2 cavacos, 2 pedaços de madeira para queimar, para cozinhar. Vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Você não acha que aí, de repente, seria o caso de Elias até repensar e falar, não, deixa quieto, eu vou procurar outro meio. Não é o seu caso. Não, Elias recebeu uma ordem de Deus. Aí o que Elias fala para a viúva? Faça do jeito que você está falando. Vai lá, prepara a comida. Mas primeiro prepara para mim. Primeiro prepara para o profeta, para o sacerdote. Depois para você. Depois para você, né? E para o teu filho, né? Porque assim diz o Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não te faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Ou seja, Rabino Shai, a partir do momento que aquela mulher ela creu na palavra de Deus por intermédio de Elias e susteve o profeta, susteve ali o sacerdote daqueles dias que fazia a comunicação do sagrado com o profano,
o Eterno não deixou de atender a viúva e o necessitado, como descrito na Torá, que é um mandamento para o nosso povo, cuidar das nossas viúvas, dos nossos pobres e dos nossos órfãos. Deus ali não deixou a viúva padecer necessidade e ela creu em Elias e, além de crer, deu a ele, vamos por assim dizer, da primícia do que ela tinha naquele momento. Tudo. Deu tudo o que ela tinha. Ela fez a comida, Deu tudo que ela deu tinha. primeiro para Elias e comeu a sobra, ela e o filho dela, e aí Deus multiplicou. E a promessa foi tão bonita porque até que chova sobre a terra, não faltaria o sustento para ela. Ou seja, aqueles que hão de sustentar o ministério da palavra, o importante também é o não seguinte, falta nada. Não só Elias confiou no Eterno, mas ela também confiou. Ela também confiou. Porque ela pode dizer, não, eu vou fazer comida para mim com meu filho. Sim. Nós vamos comer. Não, ela fez conforme a palavra do profeta. Me chama a atenção, Deus poderia ter mandado Elias procurar uma outra pessoa. Deus não poderia? Isso. E por que Deus mandou procurar? Ali foi provado vários corações. O coração do profeta, o coração da mulher, em atender a palavra do profeta. E ela acreditando nisso, aí que veio a benção. Por isso que as pessoas querem, eu dou dízimo, querendo uma benção. Ela, no caso, coitada, ela pensou, não, vou fazer isso para mim, vou comer, vou morrer, meu filho. Mas não, a partir do momento que ela tentou a palavra do profeta, do homem de Deus, teve sustento à sua casa por longos dias. E eu comparo isso aqui, então, com o caso da viúva pobre dos dias de Yeshua, que foi uma coisa parecida. Quer dizer, ela deu Sim. todo o sustento dela ali. Sim. Eu creio, obviamente, que Deus abasteceu aquela viúva. Né? Deus Sim. não deixou ela... Mas prova de que Deus não está centrado Deus não está centrado no poder aquisitivo da pessoa. Sim. Deus está acreditando no coração de cada um, não é? Sim. Deus não se prende a isso. Isso aqui é rico, isso aqui pode ajudar a minha obra. Não. Elias, vai na casa desse homem, é um fazendeiro, é um homem rico, lá você vai ter todo o conforto, não é? Não, Yeshua observou o detalhe da viúva pobre e Deus manda Elias para a casa de uma mulher pobre. Agora, isso de alguma maneira é valorizado por Deus. Eu quero ver agora em Mateus capítulo 19, eu gostaria que você procurasse aí, você até fez menção disso, 19, verso 20 aí, que fala do moço rico. É uma outra experiência que nós vamos ter aqui. Como é que são as coisas, como é que Deus vê as coisas. Mateus capítulo 19, versículo 20 de Mateus. Vou ler aqui, ó. Pode ler um pouquinho antes, aonde começa então, tá. E aproximando-se dele um jovem, 16. Disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então, para que se consiga a vida eterna, Yeshua dá um recado muito importante para todos nós. E disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, que vida? Na vida eterna, guarda os mandamentos. Ou seja, para adentrar na vida eterna é necessário que se guarde os mandamentos. Yeshua falou. Yeshua Palavra disse. de Yeshua. Guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muitos vão dizer o decágolo. Tudo bem, os 10 princípios, 10 palavras. Disse-lhe o jovem, tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Então agora ele vai dar uma instrução em que concerne com aquilo que nós estamos falando, mas que não está no decágolo, que também isso é importante. Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E aí o que aconteceu? Verso 22. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então o que nós vemos aqui? Olha, Yeshua orientando aquele jovem, ele chega, pergunta, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Bom mestre. Aí o Senhor, até uma observação interessante aqui, que era uma oportunidade, né? E Yeshua demonstrou que Deus é o Pai, né? Ele é o Pai. É o Pai, né? E quando ele fala, há bom somente um só,
que é o Que é Pai, Deus. que é Deus, né? Que é Deus. Mas aí prova que só Deus é Deus, né? E só Deus, na verdade, de fato, é bom. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então ele pergunta quais, o Senhor começa a dizer para ele os mandamentos, começa a citar para ele ali o decálogo, né? E na sequência, ele fala para Yeshua, não, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Será que ainda falta alguma coisa? Eu guardo tudo. Então, na minha visão, ele era um contador de histórias. Ele não guardava. Ele quis, não, isso aí eu guardo. Mandamento eu guardo. Tem mais alguma coisa que eu tenho que fazer? Mandamento eu guardo. Não guardava. Ou E seja, a prova é essa, que quando Yeshua fala para ele, né? Vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres. Olha, veja bem uma coisa. É fácil vender tudo que tem e dar aos pobres? Um rico que cada vez quer ser mais rico, porque eu até entendo que a riqueza deveria ser assim. A riqueza deveria ter um limite. Eu poderia pensar em eu ser rico, meus filhos serem ricos e os meus netos serem ricos. Ponto. Porque se eu sou rico e meu filho é rico, meu filho não vai ser pobre. Ele já é rico. E os meus netos também serem ricos, o meu bisneto vai ser rico, o meu tataraneto não. Eu não preciso guardar dinheiro para o meu tataraneto. Eu não preciso. Então, há ganância. sim. Então, esse jovem, ele era ganancioso. Ele era ganancioso, avarento. Então, quando Yeshua falou, vende o que tem e dá aos pobres, ele se retirou, porque, diz o texto aqui, porque possuía muitas propriedades. Disse então Yeshua aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o amor dele está naquilo ali. Então, nesse ponto, o que Yeshua mostrou? Que a gente não pode ser apegado ao dinheiro. E, obviamente, nós estamos falando aqui de manutenção da obra de Deus, e nós falamos no caso da viúva, que a viúva deu tudo que tinha, a viúva de Sarepta deu tudo que tinha para o profeta Sim. ali, não é? E aqui Yeshua cobra tudo do rico. Vende tudo que tens e dá. Mas o rico é avarento. É avarento. Ele, na verdade, ele não era um cumpridor da Torá, como ele estava querendo dizer para Em Yeshua. outro texto, vai dizer que não podemos servir dois senhores. Ou vamos agradar um e desprezar o outro. Então, não podemos servir a Deus e as riquezas. As riquezas existem para a nossa manutenção e para que nós possamos abençoar a vida dos nossos semelhantes, do nosso sacerdócio, dos nossos irmãos. Como já dito, cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas, fazer tzedakah, fazer doação, caridade. Então a gente não pode pensar só na gente. Lógico que não. A partir do momento que a gente pensa nos outros, Deus cuida de nós. Deus abençoe. Olha, tem uma passagem aqui em Lucas, capítulo 19, não é? Onde Yeshua está passando ali, entrando em Jericó, e tinha um homem rico chamado Zaqueu, está no capítulo 19 de Lucas, era o chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos, né? E era rico. E o verso 3 diz que ele procurava ver quem era Yeshua e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Você está com o texto aí? 19, Verso 5. Verso 5. Isso. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Veja bem, os críticos, aqueles que têm aquela coisa de santidade para se mostrar, já caíram de pau em cima, usando um termo da gíria. Entrou na casa do homem pecador, chefe dos cobradores de impostos, ladrão.
que homem, que justo que é esse, que entra na casa de um pecador, como Zaqueu, né? Já veio a crítica. Aí o que aconteceu? Aí aconteceu um fato inédito. Vamos ler o verso 8º. O que aconteceu? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que essa ação de dar desinteressadamente, nós falávamos há pouco que muitos religiosos dão, mas interessados, em troca. É moeda de troca. Ah, eu resolvi sacrificar, eu resolvi doar, dar meu carro, dar minha casa, mas ele está visando uma outra coisa. Aí é uma avareza também. Sim, sim. Mas quando você Barganhar com Deus. Quando você faz isso desinteressadamente, você faz pelo desejo de servir, ele viu, olha, veja bem, ele recebeu Yeshua na casa dele, né? Ele era um pecador. O que levaria Zaqueu a uma atitude daquela lei? Sim. Vontade de melhorar a sua vida espiritual. Eu vou me despojar dos meus bens. Nós, muitas vezes, temos lá na nossa casa roupa estocada no guarda-roupa, Comida. que não vai servir para nós. Nós vamos morrer e vai ficar aquela roupa. Mas nós não damos. Temos lá 2 geladeiras, uma boa funcionando, mas trocamos, colocamos uma nova e encostamos a outra no canto, mas não damos. Temos um carro novo, compramos um carro novo porque temos recurso, mas o carro velho nós vamos vender, porque eu não posso doar para alguém que precisa de um carro. Então, essa dureza de coração, essa avareza, é o que aconteceu. Quer dizer, que o Zaqueu, quando ele viu aquela santidade em Yeshua, aquela mensagem de Yeshua, ele pensou numa transformação de vida. Falou, vou doar metade dos meus bens. Mestre, Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. Yeshua não pediu tudo para o moço rico? Vende tudo que tens e dá aos pobres? Pediu. O moço rico foi embora. Esse alegremente... O moço rico poderia ter falado, Senhor, mas eu dou a metade então. Não, o moço rico foi embora. Não tinha mais conversa. Falou em mexer no bolso, e pôr a mão no bolso e ajudar? Não. Mas Zaqueu não. Zaqueu já abriu o seu coração, vou doar metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, porque era considerado que os publicanos, eles cobravam impostos e cobravam a mais. Se eu tenho tirado de alguém a mais, eu restituo, de acordo com a Torá, quadruplicado. 4 vezes mais. Sim. E isso, o que isso pareceu? Veja bem, verso 9. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Como é que Yeshua viu a atitude de Zaqueu? Ele viu como uma atitude... Uma mudança? Uma mudança. Ele viu como uma... Não vou dizer como uma honestidade, como um cumprimento da Torá. Ele viu uma atitude. Mas o que acontece? Quando a pessoa mostra isso, quando a pessoa tira do que ele tem para servir, a gente tem que reconhecer. Isso é um sinal. É um sinal. É como eu disse, é diferente daquele que dá com segundas intenções. Uhum. Nesse caso, não. Ele não precisava. Ele estava dando a metade dos bens dele, ele ia continuar rico. Uhum. Ele ia continuar rico. Mas ele deu. Aquilo foi visto com bons olhos. Olha, Yeshua disse, olha, hoje veio a salvação a esta casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque este também é filho de Abraão. E derrubou a cara daqueles que entrou na casa do homem pecador.
de um ladrão, de um cobrador de impostos. Mas eles não faziam o que o Zaqueu fez. Não. Entenderam? Então, nós estamos aqui ministrando para vocês uma aula mostrando que a gente deve servir a Deus, não é? Há um texto também aí no Evangelho que fala que algumas mulheres que seguiam a Yeshua o serviam com os seus bens. Sim. As mulheres que o acompanhavam Sim. o serviam com os seus bens. Então, aí, entrando nesse assunto, né, de servir a Deus com os seus bens, né, para aqueles que já nos acompanham, a nossa profissão maior de fé, a nossa oração, né, Shema Israel, vai dizer, ouve Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é o único Deus, né, ele é um. E que nós temos que amá-lo de todo o nosso coração, com todas as nossas forças e com todas as nossas posses, com todo o nosso poder. Então, amar a Deus consiste em ter fé nas orações, no serviço de Avodat Torá, de serviço da Torá, mas inclui também amá-lo com os nossos bens, com tudo aquilo que ele nos proporciona, com o trabalho que nos dá, com a força que nos dá para executar o mesmo. E esse dinheiro que nós recebemos, essa renda que nós temos, nós devemos amá-lo de todo o nosso coração. Como o Rabino Shai está dizendo, não é questão de vamos dar tudo o que temos. Tá? Esses foram alguns exemplos. Mas se assim o fizéssemos em prol ao amor a Deus e a fé verdadeira do caminho em que seguimos, seria justificável diante de Deus. Aqui, em Lucas 8,3, eu encontrei o texto que diz assim, e Joana, ó, Marcos fala também, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas, com os seus bens. Então, eram pessoas que tinham recursos. Sim. Então, muitas vezes a pessoa não tem recurso, tá? Certo. Mas ele é um bom pedreiro. É um bom pedreiro. Então ele vai dizer, olha, eu vou construir essa peça aqui que a congregação está precisando. Sim. Porque eu sou pedreiro. Sim. Olha, eu sou um bom pintor. A pintura da Beit eu faço. Uhum. O outro vai dizer, eu dou a tinta. Uhum. Entendeu? Como se fosse a construção do o carro da congregação deu um defeito. Eu sou mecânico, pode levar lá que eu vou arrumar. Uhum. Então, isso é servir a Deus com os bens. Com os bens. Agora, eu tenho dinheiro, eu sou rico. Então, eu vou servir a Deus com meus bens, com os meus recursos. Chegou um ponto que o Moisés teve que dizer, ó, Então, para de trazer os bens. Você vê, Yeshua recebeu a ajuda daquelas pessoas. Eram mulheres ricas, como a mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susanas e muitas outras mulheres ricas, o serviam com os seus bens. Então, o Eterno, ele não pede de nós o tudo, né? Todos os nossos bens. O que ele pede que nós possamos observar são os assuntos que vão ser discorridos neste shiur, e muito provavelmente talvez no próximo, né? Que são o quê? São os dízimos. Muitas pessoas vão dizer assim, Rabino Shai, lá vem vocês de novo falar sobre dízimo, vamos falar sobre dízimo, vamos falar sobre oferta. Então, a Torá vai dizer que nós temos que sustentar os órfãos, as viúvas, o pobre no nosso meio. E tem um texto, que agora não me recordo onde que eu encontro ele, mas é de uma paraxá, que vai dizer, que o próprio Eterno vai dizer que os pobres tende sempre convosco. Tende sempre convosco. E Yeshua vai dizer a mesma coisa lá na frente. Os pobres vocês sempre têm convosco, mas eu nem em todo tempo tereis. Se o próprio Eterno fala que os pobres sempre nós teremos conosco, o que ele quis dizer nas entrelinhas? Infelizmente, vocês ainda continuam com o coração endurecido, permitindo que haja pobre no meio de vocês. Porque o ideal de Kadosh Baruch Hu era que nenhum dos nossos irmãos ou ninguém da nossa comunidade passasse necessidade. Mas por causa da dureza do nosso coração, um povo de dura serviço até os dias de hoje,
nós temos pobres no nosso meio. E isso foram palavras profetizadas pelo próprio Eterno. Porque como ele conhece o hoje, conhece o amanhã, né, o futuro, ele já previu na história humana que é necessário, em todas as parashiotes, em todos os momentos, falar muitas das vezes dos mesmos assuntos. Mas por que falar dos mesmos assuntos sempre? Porque, infelizmente, em alguns pontos, nós continuamos errando diante de Deus. Olha, é muito importante a gente pensar nisso. Eu quero mostrar para vocês agora, já dentro da nova aliança, agora convém a gente pensar da seguinte maneira. Olha, quando apareceu Yohanan era da ordem sacerdotal, era filho de sacerdote. Yohanan foi o precursor da vinda de Yeshua, veio na semelhança de Elias, anunciando a vinda de Yeshua, né? Então, nós vamos ver que nessa comunidade de Yeshua, o que aconteceu? Quando Yeshua começa a ensinar, os seus discípulos começam a ensinar, começa a surgir um povo, a comunidade era uma comunidade só, ainda. Israel ainda estava, tanto é que Yeshua falou, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então estava totalmente irmanado o povo de Israel, né? Aí o que acontece? Digamos assim, até a salvação de Cornélio, eu gosto sempre de conversar isso, que tem a ver com o endurecimento que fala em Romanos 11, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, e ali naquele endurecimento, naquela oliveira, a parte que permaneceu, a parte que abraçou a aliança de Deus, a casa de Israel e a casa de Judá, que abraçou a nova aliança, que aceitou a Yeshua como Messias, recebe o nome de os eleitos. Sim. E a outra parte que não aceita, recebe o nome de endurecidos. Tá? E esse ponto, o ponto de definição entre os eleitos e os endurecidos, vai acontecer mais ou menos ali na época do chamamento de Cornélio. Cornélio foi o primeiro gentil a ser incorporado na nova aliança. Uhum. Ali bate com Atos 15, que fala da restauração do tabernáculo de Davi, para que o restante dos homens pudesse se achegar. Sim. Então aquilo chega mais ou menos ali na época de Cornélio. Até ali, todos entregavam os seus dízimos, as suas contribuições, de acordo com a Torá. Porque a gente tem que entender o seguinte, os seguidores de Yeshua se tornaram melhores cumpridores da Torá. Então, dízimo é da Torá. Então, eles davam dízimos. Mas para quem que eles entregavam os dízimos? Isso é muito importante. Ali, até aquele ponto. Entregava para os levitas, Sim. que cuidavam do serviço do templo, para os sacerdotes. Inclusive os que se uniram a Yeshua, a fé de Yeshua, ao segmento judaico de Yeshua, Sim. contribuíam com seus dízimos, porque eram melhores cumpridores da Torá. Talvez alguns deles até passaram a entregar os dízimos ali, porque se tornaram melhores cumpridores da Torá. Sim. E entregavam, então, aos sacerdotes. Isso vai até o endurecimento. E ali começa o divisor de águas. Os galhos endurecidos, que os que rejeitam definitivamente Yeshua, são galhos quebrados da oliveira, né? Os gentios passa a ser enxertado. Então esse aqui é a oliveira composta dos eleitos. E os galhos quebrados, o Israel, representado por Moshe Rabbeinu, que são os endurecidos, certo? Aí, o que nós vemos que vai acontecer? Vai acontecer nesse período inicial, você veja aí Atos capítulo 6, versículo 7, você procura aí, nós vamos ver uma coisa que vai acontecer naquela fase inicial do segmento de Yeshua. Mais ou menos nessa época em que se define quem são os eleitos e quem são os galhos quebrados que rejeitam a Yeshua.
volto a repetir, que o Israel, os judeus, individualmente, sempre tiveram e terão acesso a Yeshua. A Yeshua. Mas, como nação, houve um endurecimento. Mas o que acontece naquela fase que estava crescendo a congregação de Yeshua? E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O que aconteceu com os levitas? Os sacerdotes. Sim, os sacerdotes descritos aqui são os levitas, né? É. Eles estavam obedecendo esse novo modelo, esse novo se conceito. se uniram Isso. ao segmento de Yeshua. Isso. O templo foi destruído. Então, tudo indica que esses sacerdotes que se uniram ao segmento judaico de Yeshua continuaram recebendo os dízimos do povo. Uhum. Entende? Sim. Eles estavam antes rejeitando Yeshua e agora eles estavam dentro do segmento. Eles continuaram recebendo. Sim. Mas como é que se dava, o Yaakov, a manutenção, então, dos apóstolos? Porque nós sabemos que os apóstolos, até no que eu sei, não eram levitas. Sim. O que aconteceu? Como é que nós vamos legitimar, entender esse novo segmento de Yeshua, com os apóstolos aí sim compondo a direção desse segmento de Yeshua? Não mais o sacerdócio levítico, mas agora um outro sacerdócio. Nós vamos falar nele em Hebreus, mas antes nós vamos ver como é que eles viviam. Em Atos, capítulo 2, verso 44 e 45. Atos 2, 44 e 45. Vamos lá. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Mister. Veja bem uma coisa, uma pergunta. Mister. Uma pergunta. Eles eram obrigados a vender as propriedades? Não. Não. Por que eles venderam, então? Então, aí cai num outro conceito, né? Veja, para quem devemos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas? Essas pessoas vinham no testemunho e na obra, na vida de Yeshua, o Mashiach e seus discípulos, uma seguridade, uma confiança em que as suas palavras eram palavras de Deus, ensinavam um caminho que leva, que conduz à salvação. Por isso, querendo que esse caminho prosperasse e essas boas notícias, a nova aliança, fosse feita com todas as nações, povos, tribos e línguas, a propagação desse evangelho crescesse, eles tinham por prazer, por honra, por devoção, vender tudo o que tinham e colocar junto aos pés dos apóstolos, contribuir com essa obra crescente de Yeshua. Porque, além do amor, reconheciam neste ministério um ministério de Deus. O que acontece nos dias de hoje é que muitos do povo ficam cautelosos, ficam Agora, com medo. Uma pergunta, não querendo te interromper, mas já interrompendo. Vamos lá. O que era mais? O que era valor maior? Do dízimo? O dízimo ou a venda de uma propriedade? Com certeza era a venda da propriedade, porque pode ser que essa propriedade rendesse algum dízimo, algum valor. O dízimo era Torá. Era lei. Torá, era lei. Você não é generoso por dar dízimo. Sim. Ou ele é bom, ele dá dízimo. Isso é uma obrigação. É obrigação. Obrigação. Então você dá, é um tributo divino. Malaquias vai dizer por que roubais o Senhor. Mas esses discípulos de Yeshua, vendo a necessidade que não podia canalizar o dízimo para outras coisas, e talvez o dízimo nem fosse suficiente naquele momento eles começaram a tomar atitudes, vender o que tem e dar e colocar, como é que diz aqui, ó, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos para a manutenção da causa. Eles faziam isso voluntariamente. Isso é generosidade.
Quando eu falei ali com aquele fariseu, do publicano, que ele falou que ele tinha dado o dízimo de tudo quanto ele possuía, eu falei, isso é com você. Se você começar a dar o dízimo a partir de agora da sua conversão, é uma coisa. Agora, se você quiser dar o dízimo de tudo que você tem, aí é generosidade. Nesse caso aqui, eles vendiam as suas propriedades e bens e depositavam aos pés dos apóstolos como um ato de generosidade. Eles viam a necessidade da causa, as dificuldades que havia para fazer aquela obra avançar, e eles vendiam e doavam. Isso é generosidade. A oferta, as nossas ofertas, verdadeiramente, são as que provam a nossa generosidade, o nosso amor pela causa. Aí entra a oferta da viúva, lá de Yeshua. Aí entra a viúva lá de Elias, de Sarepta. Aí entra o Zaqueu, do nada, doando a metade que ele tinha. É a generosidade. Eu senti, eu acho que a obra precisa e eu vou doar. Eu vou doar. Agora vamos no capítulo 4, complementando esse pensamento, a partir do versículo 33. 4:33. Eu saí De Atos. O senhor está com ele aí? Tô. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Olha, veja bem, eu vou ler o 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Yeshua, e em todos eles havia abundante graça. Os apóstolos, está falando dos apóstolos, tá? 34. Não havia, pois, entre eles, entre os apóstolos, o quê? Necessitado algum. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido E o depositavam aos pés dos apóstolos. e trazia recurso. Não era obrigado, era decoração, era generosidade. Agora você vai pensando aí em você. Como é que você é diante de uma verdade, de uma coisa que você está conhecendo, de uma luz que você está recebendo, de um conhecimento que você está recebendo? Como é que você reage? Tem que haver uma lei para você contribuir, para você ajudar, para você colocar as mãos no arado? Tem que haver uma lei? Não, não precisa. E vamos ver a continuidade do texto, então. E repartia-se, pode ler aí. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Agora veio um texto importante aí, veja aí. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Agora aqui você vê uma coisa inédita. Um levita, Pois é. Barnabé era um levita da tribo de Levi. E o que ele fez? Ele vendeu a herdade, a propriedade que ele tinha e trouxe e depositou aos pés dos Então, apóstolos. mediante esse texto, Isso também leva a entender, por exemplo, que aqueles sacerdotes levitas que haviam contribuíam com os apóstolos agora, para que os apóstolos pudessem levar. Então, esse apostolado, né, esse discipulado de Yeshua, por esse texto, então, dá-se a entender que era um sacerdócio diferente e superior ao sacerdócio levita. Adquirido de que forma? Conquistado essa superioridade de que forma? Então, dentro da Nova Aliança, nós vamos já vamos falar daqui a pouquinho em Hebreus para explicar essa transição sacerdotal. O Sacerdotal. povo de Israel continua o mesmo, mas houve uma transição sacerdotal. Por isso que este levita reconhece quando nos está escrito lá, o apóstolos... reino vos será tirado, será dado a outro, às vezes as pessoas não entendem. Não entende. Era aquele poder, aquele domínio, aquela liderança seria tirada da mão daqueles líderes e passada a outro povo. Tá?
Mas é um sacerdócio, nós vamos ver. Sacerdócio. Agora, aparece aí no capítulo 5 de Atos alguém que leva o negócio meio à brincadeira. No capítulo 5, na sequência. Certo. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. E sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então, vendo aquele espírito de doar, vender propriedades e doar, né? Por amor, ficaram preocupados. Desinteressadamente, eles não eram obrigados a fazer aquilo, faziam livremente, valorizando aquela causa, né? O casal vende a propriedade e retém parte do preço. Não deposita tudo aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Ruach HaKodesh, ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em seu poder, em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. A Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E houve um grande tremor sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que tinha acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então disse Pedro: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta e sepultaram-na junto ao seu marido. Então você veja que havia aquele espírito, aquele propósito ali: vamos vender, vamos doar, vamos vender as propriedades. O Ananias, ele poderia ter dito para Pedro: Pedro, eu vou vender o meu imóvel e vou doar a metade. Ele podia ter dito para Pedro. Mas não, ele veio enganar, fazer de conta que ele ia, que ele estava doando tudo também. E ele estava usando de engano. Então isso é só para vocês terem uma ideia de como é que era mantida a obra de Deus naqueles tempos ali, naquele princípio. Nós vamos ver aqui, olha, em 1 Coríntios capítulo 9, vamos ver aí do versículo 9 em diante. 1 Coríntios 9, 9 em diante. 9 em diante. Vamos ver. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Está vendo? Gente, você veja bem, para chegar num ponto daquele ali, dos irmãos venderem propriedades e entregarem ali, porque a obra era uma coisa muito grande, muito maravilhosa, não é? Eles valorizavam o trabalho, valorizavam a fé, valorizavam o conhecimento. E aqui Paulo cobra: se nós vos semeamos coisas espirituais, então tem que ter valor. Se nós vos semeamos coisas espirituais, coisas que vocês não sabem, não conhecem, não vivem, que vão levar vocês ao caminho da vida eterna, será muito que de vós recolhamos as carnais, as materiais? Será muito? É pedir muito, é cobrar muito, não é? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não, mas justamente nós? Porque outros recebiam deles recursos para se manter. Por que não nós? Aí Paulo fala: mas nós não usamos esse direito? Paulo, quando ele chegava num lugar, ele trabalhava. Ele era fabricante de tendas. De tendas, não é?
Ah, mas ele vai dizer uma coisa importante, mas nós não usamos deste direito. Direito, então é um Direito. direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Mashiach. Ou seja, ele não está ali dizendo que não era necessário. Não era necessário. Ele abre mão desse direito. Particularmente. Tanto que eu não sei se esse texto que ele vai dizer que Pedro passa numa cidade com sua comitiva e ali ele é sustentado, ali ele é amparado. Então Paulo abre mão desse direito porque tinha a sua profissão de fazer tendas, né? Inclusive, e provavelmente era sozinho, né? E provavelmente tudo indica que não tinha família. Inclusive, vi por esses tempos, né, são conceitos rabínicos, tá? Que se um rabino de uma determinada sinagoga, ele tem um empreendimento dele, é justo e é louvável que ele não receba dízimos daquela localidade e recebendo, faça de sedacá, porque ele tem como se sustentar. Tem seu próprio sustento. Esse é o seu próprio sustento. Assim como o Shaul HaShalir, que tinha o seu sustento, mas também em outras partes do Novo Testamento, que agora de cabeça não vou me lembrar, ele recebeu ajuda, recebeu donativos, pessoas que ajudaram ele na parte alimentícia. No decorrer. Nas viagens dele. Mas ele continua dizendo, não sabeis vós que os que administram do que é sagrado comem do templo? É do templo? Então isso é o que acontecia. Sim. Os que administram do que é sagrado, os que têm compromisso, que têm que aprender. Veja bem, gente, hoje, vamos pensar nos dias de hoje. Com todo respeito, tem muitas religiões, no meio cristão, por exemplo, que não tem praticamente nenhum ensinamento. Não tem uma escola bíblica, não tem os estudos bíblicos que muitas têm a escola dominical, a escola sabatina, as reuniões de estudo. Mas algumas dessas comunidades trabalham unicamente com a emoção das pessoas. Venha, você agrada a Deus, você canta, você louva, você vai ser curado, abençoado, mas não ensina nada para essas pessoas viverem. Praticamente são vazias. Elas só vivem de emoções. Algumas comunidades religiosas, né? Mas outras não, já se empenham no ensino da Bíblia. E no nosso caso, por exemplo, é impossível, se não tivermos pessoas que se ocupem integralmente no estudo, não há possibilidade. É impossível de nós mantermos um trabalho como esse, de nós buscarmos o conhecimento e transmitirmos o conhecimento, se nós não tivermos pessoas se ocupando em tempo integral na causa. Né? O texto então, até vai Paulo dizer fala sobre isso. Que os que administram o que é sagrado comem do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam as boas novas, que vivam do Evangelho. Exatamente. Então está aí, né? Então, é bíblico. Como é que vamos manter? Tem outro Agora, texto. Tem muita gente curiosa por aí e tem muitos mercenários hoje que só vivem em função disso também. Que enganam o povo e pegam o dinheiro do povo. Tem os mercenários também, que há que se ter muito cuidado com aquele que você escolhe para ser o seu rabino, o seu mestre, para te ensinar. Você tem que ter muito cuidado, porque às vezes você não conhece a pessoa, você não sabe as intenções da pessoa. Muitas vezes é um mercenário, que ele não vai te ajudar na hora que você precisar e nem vai te garantir coisa nenhuma. Né? A gente sempre diz, aqueles que nós somos responsáveis daqueles que confiam em nós, que acreditam no nosso trabalho. Mas damos a liberdade para a pessoa procurar quem ele quiser. Mas se nos procuram, deve confiar, então, no nosso trabalho. Mas o que mais que nós podemos citar? Vamos ver aí uma outra passagem que está em Gálatas, no capítulo 6 de Gálatas. Antes de Gálatas, Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, versículo 25 a 27. Romanos 15, 25 a 27. É o texto que eu estava procurando aqui. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres, dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens,
espirituais devem também ministrar-lhes os temporais. Como é que nós entendemos isso aqui? Pois é, aqui Shaul Rachalia vai dizer que aqueles que pareceu bem a Macedônia e a Caia, né, fazer uma coleta para os pobres de Jerusalém, ou seja, por os gentios, que receberam os ensinamentos espirituais, fornecer-lhe também, da Macedônia, fornecerem a eles também o sustento material. E Paulo, ao que tudo indica, Paulo leva esses recursos. Isso, ministrar-lhes os temporais. De Jerusalém, que eram judeus. Então, como os gentios receberam os bens espirituais dos judeus, nada mais justo que ministrar os bens materiais, os recursos, o recurso financeiro, àqueles que lhe ministrou um bem espiritual. Aí já não é questão nem de comunidade, mas aí é questão de povo, de nação sacerdotal, né? Porque aqui ele vai dizer que os gentios que receberam da nação sacerdotal o ensino, né, a direção de Deus, e que então contribuam com eles com as coisas temporais, né? Não é só questão do apostolado para com o discípulo, mas é questão de nação judaica e nação gentílica. O que eu entendo disso aqui é que você tem que valorizar o conhecimento, gente. O conhecimento não é uma coisa assim. Veja bem, eu vou dar um exemplo para vocês. Você quer se formar médico. Sim. O que você tem que fazer? Você tem que estudar. E você vai estudar com quem? Com quem você vai estudar? Pois é, você vai entrar numa escola. Quem que vai ministrar aula naquela escola, naquela faculdade de medicina? Quem é que vai ministrar lá? Sim, os professores, os reitores. Esses professores vão viver do quê? Sim. Então, conhecimento tem preço. Agrega valor. Tem valor. Sim. Não é? Por isso, então, se os gentios se tornam participantes dos bens espirituais, do conhecimento, qual é o problema? Fazer uma forma de agradecimento, uma retribuição com os bens materiais. Não, tem muita gente não que recebe o conhecimento, tudo, e fica lá, né, de mão fechada, não abre a mão, não ajuda, não contribui, não é? Tem recursos, vai largar muitas vezes os seus recursos para filhos que não servem a Deus, tudo, mas não abre a mão para a obra de Deus. Então está aqui, ó. Né? Se você é participante dos bens espirituais, deve ministrar os bens temporais, aqueles que te dão o alimento espiritual. O senhor lembra o texto que Shaul Rachalia vai dizer que aqueles que vos ensinam das coisas espirituais devem sustentar, repartir seus bens com aquele que ministra? É o Gálatas 6,6. Nós vamos ler agora. É o Gálatas 6,6? Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Então, é esse que eu estava tentando lembrar. Sim, vamos ver aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 6. É muito importante que você preste atenção nesse versículo. Ó. Preste bem atenção, vamos ler bem devagar para você entender. Gálatas 6,6. Achou aí? Achei. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Ou seja, então, aquele que foi instruído na palavra. O que é instruído na palavra. Recebeu instrução. Aquele que recebeu a instrução, o conhecimento, né? A vida eterna, por assim dizer, porque se ensinamos os mandamentos de Deus a vocês ou qualquer outro que se aproxime de nós, quer queira, quer não, estamos fazendo aquilo que o Yeshua disse, que nós íamos encontrar a vida eterna nas Escrituras, que para ter a vida eterna era necessário cumprir os mandamentos. Mas como cumprir mandamentos das quais não se conhecem? Então, se fornecemos a vós, né, se o sacerdote fornece a você o conhecimento da palavra de Deus e este te leva à vida eterna, Shaul Rachalia, o apóstolo Paulo vai dizer que você deve repartir dos seus bens com aquele que o instrui, porque vivem ministrando a palavra de Deus, tá? Vivem por este mundo. É interessante também falar um pouco da liderança. O líder, muitas das vezes, nas madrugadas, nas suas orações, nas suas intercessões pela vossa vida, no dia a dia, ele se doa um pouquinho, em parte da sua vida é ministrada exclusivamente para atender a sua necessidade, para cuidar de você, para cuidar da obra. É humanamente impossível a pessoa ter 2, 3 funções, empresas e tantas outras coisas e querer cuidar do rebanho de Deus. Não vai fazer nenhuma coisa e nem outra coisa bem feita. Você veja bem uma coisa. Eu estou meditando aqui o seguinte.
o que é instruído na palavra, reparta do quê? Do que reparta? Dos seus bens. Não, leia aí, leia de O novo. que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens. De quantos bens? De todos os seus bens. De quantos bens? De todos os que ele possuir. De todos. De todos. Então, se você tem casa, se você tem carro, se você tem propriedade, são bens seus? São bens. E é para ser repartido do quê? De tudo. De todos os seus bens. Ah, eu tenho bens, tenho casa, tenho navio, tenho helicóptero, tenho tudo. Eu vou dar uma bicicleta pro Zaquém aqui, porque eu tenho que repartir os meus bens. Não, senhor, meu amigo, de todos os seus bens. É por isso que lá eles vendiam as propriedades e traziam e davam os pés dos apóstolos. Mas Eles davam até ali, praticamente era tudo, não era repartir, não. Eles entregavam os bens que eles tinham. Então, isso é reconhecer o valor da instrução da palavra, da importância dessa palavra chegar a outras pessoas, não é? E quando você tem pessoas trabalhando no ministério, você pode qualificar melhor essas pessoas. exatamente. Você pode recrutar gente que vai ajudar mais, porque você tem recurso para manter aquela pessoa. É verdade. E outra coisa, o que eu não acho justo também é você deixar o seu líder ou os líderes passando necessidade. Então, por exemplo, eu sou um membro da congregação, eu tenho uma BMW, eu tenho uma caminhoneta, como é que chama? Uma Hilux? Hilux, eu tenho um carro de passeio, meu filho tem outro. E o Orochi? A Orochi tem o quê? Um Fusquinha. Um Fusquinha. Não, mas ele tem carro, ele tem um Fusquinha. Se for um Fusquinha 69, assim, Né? placa preta, né? Tá bem valorizado ele tem ainda. um Fusquinha, ele tem um Chevetinho. Dá para ele ir em casa, ir na congregação. É justo isso? Você tem uma casa boa, o teu líder tem uma casa que chove dentro, uma casa numa situação difícil. Você tem imóveis de primeira, o seu líder, os seus líderes, os seus responsáveis por você, nem imóvel tem direito. Você tem vergonha de ir na casa dele. Tá certo isso? Não está. Porque todo mundo não quer melhorar na vida? Não quer? Sim. Todo mundo. Você acha que uma pessoa que tem um Fusquinha, um Chevetinho lá, ele não gostaria de ter um carro melhor? Sim. Mas ele não tem dinheiro. Pois é. E se ele tiver um carro melhor, ele não vai ter como manter aquele carro melhor. E se ele tiver uma casa melhor, ele não vai ter como manter aquela casa. Então, por isso é que o líder, ele tem que ter um certo nível. O pessoal tem que entender que quando você eleva a condição do seu líder, dos seus líderes, para eles terem uma boa casa, um bom carro, eles estando felizes, eles vão produzir mais. Sim, e automaticamente... Não é? O boi, o que ele fala? É digno do boi ele debulhar o grão. Sim. Não é verdade? Sim. Então não é assim, não é dessa maneira Não. que funciona. Se interpreta de uma forma totalmente errada. Inclusive, em outras religiões, às vezes você fala, lá vai o meu pastor, coitado, de bicicleta, com a sua roupa, às vezes, até surrada, fala assim, lá vai o homem de Deus. Pois é, se você reconhece que ele é um homem de Deus, por que de maneira a comunidade deixa ele daquela forma? Sendo que ele trabalha em prol da sua vida espiritual. E veja bem, muitos de vós não quereis ser líderes, porque sobre vós virá o mais duro juízo. Então muitos falam, é maravilhoso trabalhar em prol da obra de Deus, maravilhoso ser líder. Qualquer erro que cometamos, qualquer pessoa que nós venhamos a desagradar diante de Deus, seremos cobrados. Passamos por uma balança mais pesada do que o povo. A liderança passa por isso. Você tem condições de comprar um pacote de viagem, pegar um avião e ir lá para Israel. Seu líder não tem. Pois é. Você tem condição de pegar um avião e passear com a sua família. Ir para um resort, um local aí, descansar com a sua família. O seu líder não. Então, o que eu entendo? Que
a pessoa deve fornecer aos seus que lhe ministram a palavra condições, porque ele estando bem, ele estando descansado, ele podendo educar o filho dele, ele podendo dar uma faculdade para o filho dele, porque Sim. ele ganha o suficiente para isso. Não é preciso ele ser rico, não. Ele ganhar o suficiente para ele levar uma vida pelo menos igual a outros membros da comunidade, ele vai ser um líder melhor. Ele vai poder estudar mais, ele vai poder comprar mais livros, adquirir material, estudar, viajar. De repente, lá em Israel, ó, vamos levar o nosso líder. Não, o senhor vai com a sua esposa. Não vai pagar nada, o senhor vai. Não é? Então, nós estamos proporcionando a nós mesmos um retorno. Sim. Tá? É por isso que diz, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Podemos falar um pouquinho do versículo 7 e 8 rapidamente? Ele vai, na continuação vai dizer, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, se você medir na ótica de que vou reter os meus dízimos, os meus proventos, eu não vou contribuir com a obra de Deus dessa forma, ou seja, você ser avarento, você ser mesquinho, o que você vai ceifar? Corrupção na sua carne e não a vida eterna. Porque entrar na vida eterna é cumprir os mandamentos de Deus. E é mandamento de Deus sustentar o sacerdote. Quando os levitas foram trabalhar com as suas próprias mãos, Neemias viu aquele estado e chorou, entristeceu a sua alma e restabeleceu ali o sacerdócio, porque o sacerdócio foi feito para conectar o sagrado com o profano. Quem é profano? Aquele que não cumpre os mandamentos de Deus. Eu quero ler aqui, aproveitando, né? Em Neemias capítulo 13, versículo 10, também entendi que o quinhão dos levitas se lhe não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto, do azeite aos celeiros. Então, se não há recurso para manter, para levar adiante, quem vai sofrer é o próprio povo, que não vai ter uma assistência, pessoas que estão precisando alcançar a salvação. Quanta gente que liga para nós, olha, eu quero me batizar, eu estou aqui aonde? Eu estou aqui no Amazonas. Como é que eu vou me deslocar até lá? Como é que eu vou? Porque outros estão com a sua contribuição, com o seu agradecimento, mantendo esse trabalho. Olha, eu quero ler com vocês agora no capítulo 7, no capítulo 5 deixa eu ver qual que é o melhor versículo para ler primeiro. De Hebreus, vamos abrir Hebreus. Hebreus 7, 11 e 12. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a Torá, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, veja, o sacerdócio levítico, ele persistiu até a nova aliança, até a destruição do templo, diríamos assim. Sim. Dali para frente, acabou o sacerdócio, não houve mudança no sacerdócio, não é? O que acontece? Mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. O sacerdócio passou na mão dos Shalirim de Yeshua. Naquela transição, os galhos endurecidos quebrados, definindo o judaísmo que não cria em Mashiach, o Moshe, que continua sendo nação sacerdotal, e o judaísmo eleito, os eleitos, crendo em Mashiach e recebendo a inserção dos gentios. Certo.
Então, aí se estabelece um novo sacerdócio, cujo sumo sacerdote é Yeshua. E nós vamos ler aqui nos versos seguintes, no capítulo 6, verso 20. Se estiver na mão aí de Hebreus, Hebreus 6, 20. Só um pouquinho. Hebreus 6, 20. Já vou ver aqui o capítulo 20. Aqui nós temos alguns versículos que vai falar, não é? O próprio Yeshua mesmo, na celebração do Seder, ele fala que ele é o mediador de uma nova aliança. Ele é o sacerdote, ele é o mediador. Pode ler o texto aí. Onde Jesus, né, onde Yeshua, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que acontece? O que nós podemos entender? Que há um sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá certo? Certo. Então, acabou o sacerdócio. Não, não acabou, não. Nós vivemos o sacerdócio de Melquisedeque e eu às vezes digo, nós cumprimos talvez muito mais mandamentos do que o próprio povo judeu. Nós cumprimos muito mais mandamentos, porque nós cumprimos o mandamento do sacerdócio de Melquisedeque. Nós cumprimos o mandamento da nova aliança, dos nossos sábios da nova aliança. E aí nós vamos ter outros textos que vão explicar isso, não é? Que ele se fez nosso sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então hoje nós temos a continuidade do sacerdócio, entendeu? O sacerdócio de Melquisedeque. Esse é um assunto, Rabino Shai, que é um assunto extenso, né? Que nós podemos citar talvez no nosso próximo programa, porque podemos falar de como surgiu o sacerdócio levítico, dos primogênitos, quem Yeshua resgatou, por que foi batizado por João e Yohanan, de qual sacerdócio fazia parte Yohanan, o batizador, né? Então, é um assunto, dízimo é um assunto extenso, é um assunto complexo. Mas nós vamos comentar no nosso próximo programa. Nós comentaremos. Nós procuramos demonstrar nesse programa a questão, por exemplo, os dízimos até ali, nesse ponto de transição. Sim. Quando há o endurecimento do nosso Isso. povo, completando-se ali o número de 144 mil israelitas assinalados, ali até Cornélio. Dali começa a grande multidão. E a partir dali, então, o que acontece? Acontece que o ministério válido ali para frente já era o sacerdócio de Melquisedeque, tendo Yeshua como nosso sumo sacerdote. Exatamente. Yeshua morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, se assentou à direita de Deus, onde ele atua como nosso mediador, como nosso sacerdote. Então, todos os dias, quando nós oramos de manhã, oramos à tarde, nós oferecemos a nossa oração no nome, no sacrifício de Yeshua. Então, se está vigente o sacerdócio de Melquisedeque, né? A gente viu aqueles sacerdotes que se uniram à congregação ali no primeiro século, né? Aqueles sacerdotes se uniram. Eles entenderam. Entenderam. Então, o que acontece? A partir daí, há o sacerdócio de Melquisedeque, Sim. do qual Yeshua é o sumo sacerdote e nós somos parte desse sacerdócio. Tem um texto de João, 1 João 3,16, vai dizer assim: conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Isso a respeito dos nossos irmãos. Quanto mais da liderança, daqueles que foram instituídos por Deus para velar por vossas almas. Então, se para os irmãos você lhe cerrar as entranhas, não estender a sua mão, como manifestará em você a caridade de Deus? Quanto mais para aqueles que vos administram a palavra de Deus e cuidam das vossas almas, como que hão de dar conta por elas naquele grande dia. Estamos chegando, então, nos momentos finais do nosso programa. Agradecemos vocês, esperamos vocês na nossa próxima aula. Vamos estar falando do dízimo, vamos aí abordar essa planilha que fala dos 3 dízimos, né? E esperamos vocês. Então, que o Eterno seja com cada um de vocês.
Vamos às considerações do Iacov agora. Shalom, meus amados. Que o Eterno vos abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por sempre estar conosco. E que nós possamos, nos nossos próximos cursos de Shiur, nos aprofundarmos naquilo que concerne os caminhos de Deus. Que o Eterno vos abençoe. Shalom, shalom. Shalom, shalom.